Após termos estudado os conceitos fundamentais das receitas e despesas, bem como o objetivo e a estrutura da DRE, nesta videoaula vamos discutir como as receitas e despesas são registradas na contabilidade. E esse registro será feito utilizando o mecanismo dos débitos e créditos. Nós já vimos nos vídeos anteriores que as receitas aumentam o patrimônio líquido, porque representam aumentos de ativos ou diminuições de passivos. Logo, para que o patrimônio líquido seja aumentado, nós temos que registrar créditos, porque o patrimônio líquido está do lado direito do balanço e o lado direito dos razonetes aumenta por créditos. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Então, portanto, a natureza da conta de receita é uma natureza credora. Agora, é natural que possam ocorrer débitos nas contas de receita. Quando os débitos vão ocorrer? Quando nós estamos encerrando as contas de receitas, nós já vamos ver esse processo de encerramento, ou então por estornos de lançamentos. Os estornos nada mais são do que uma correção parcial ou total de um lançamento que foi feito pela contabilidade, mas incorretamente. Como os registros da contabilidade não podem ser simplesmente apagados, como num caderno em que a gente apaga um lançamento incorreto, é preciso fazer um segundo lançamento para corrigir aquele lançamento anterior. Então, é por isso que os estornos podem ocorrer nas contas de receita, assim como em quaisquer contas contábeis. Então, portanto, no razonete, teremos créditos aumentando as receitas, ou então débitos por encerramento ou estornos. No caso das despesas, o raciocínio é análogo, porém com o lado invertido. Nós vamos ter despesas diminuindo o patrimônio líquido, portanto, a natureza das contas de despesas é uma natureza devedora. Todas as despesas vão ser aumentadas por débitos. Os créditos vão ocorrer por conta de encerramentos ou estornos, da mesma forma que as receitas. Então, graficamente, temos aqui um razonete. Nos débitos, que é o lado esquerdo, nós vamos aumentar a despesa. Nos créditos, que é o lado direito, nós vamos encerrar as contas de despesa ou então, eventualmente, realizar um estorno. Muito bem, então, vistos esses conceitos gerais a respeito do mecanismo de débito e crédito, tanto para contas de receitas quanto para as contas de despesas, a partir de agora vamos ilustrar esse funcionamento dos razonetes por meio de um exemplo numérico. Esse exemplo continua sendo da companhia Alligator, que é o exemplo do livro, está no capítulo 3, Objetivo de Aprendizagem 3. Então, apenas para resgatar o exemplo que nós já discutimos na série de vídeos sobre balanço, a companhia Alligator até 19 de dezembro estava com esta situação patrimonial. O que nós devemos fazer, então, para registrar as próximas operações em razonetes? A primeira etapa é fazer a abertura dos saldos iniciais nos razonetes. Então, o processo é simples, nós vamos verificar quais são as contas do balanço existentes e vamos abrir um razonete para cada balanço, da forma que está aqui colocada, respeitando, obviamente, o lado da natureza da conta. Vejam que as 4 contas do lado esquerdo são contas de ativo, por isso elas estão com o saldo inicial do lado do débito, porque como elas são contas de ativo, elas aumentam com débitos. Nós já vimos isso. Do lado direito, as 4 contas que estão apresentadas aqui são contas de passivo e patrimônio líquido, que aumentam por créditos. Então, por isso, o saldo inicial dessas contas está do lado do crédito. Então, feitos esses lançamentos dos saldos iniciais, vamos para as operações que vão ocorrer durante o mês de janeiro. A primeira operação é uma venda de uma mercadoria. Essa venda ocorreu à vista, no dia 5 de janeiro, a empresa está vendendo roupas por 5.500, lembrando que essa é a atividade principal da companhia Alligator. E as mercadorias que foram vendidas estavam no estoque
e haviam sido adquiridas por 2.500. Então, 2.500 é o custo do estoque que está sendo vendido, 5.500 é o preço de venda, tá ok? Então, vamos apresentar inicialmente a posição financeira da empresa, registrando a receita. Então, de que forma a receita é registrada no balanço? A receita está provocando um aumento do ativo, que no caso aqui são as disponibilidades, e, como consequência, tem um aumento do patrimônio líquido. Então, vejam que o balanço está sendo equilibrado desta forma. De um lado, do lado esquerdo, temos a aplicação de recursos, aplicação no caixa da empresa. Do outro lado, a origem. Qual é a origem nesse caso? É a transação de venda, é a operação da empresa que está gerando este recurso que está aplicado no caixa. Por isso, o patrimônio líquido está aumentando com o registro desta receita. Por outro lado, houve um custo, um sacrifício para se obter essa receita. Este sacrifício vai estar representado no balanço por meio de uma diminuição do saldo do estoque. Vejam que o estoque estava com um saldo anterior de 60 mil, ele foi para 57.500. Então, o consumo do ativo, o uso do ativo, nesse caso a transferência do estoque para o cliente, representa uma despesa, uma diminuição do patrimônio líquido. E essa despesa que está apresentada do lado direito, reduzindo o patrimônio líquido. Lembrando que a contabilidade convenciona denominar de custo essas despesas mais diretamente relacionadas à receita principal da empresa. Então, no caso, a empresa está vendendo roupas que custaram 2.500 e ela está vendendo por 5.500. Então, o custo dessas mercadorias vendidas representa o sacrifício para se obter a receita. Então, nesta transação específica, a empresa está tendo um lucro de 3.000, que é o efeito líquido da transação no patrimônio líquido da empresa. De que forma, então, esses dois movimentos contábeis que nós realizamos aqui no balanço, o aumento do caixa com contrapartida em receita e a diminuição do estoque com contrapartida na despesa, são apresentados nos razonetes? Vamos ver a seguir. Vamos aqui, por uma questão de espaço, apresentar apenas os razonetes que são utilizados no lançamento da operação. Então, neste caso, temos o caixa e os estoques do ativo. Do lado direito, as contas de resultado. Então, no primeiro movimento, nós temos o aumento do caixa da empresa, portanto, um débito de 5.500, e a contrapartida é a receita, que é um crédito. Nós já vimos no início desse vídeo que as receitas aumentam por créditos. Por outro lado, nós vamos reduzir o estoque com um crédito e a contrapartida dessa redução é o registro do sacrifício para obter a receita, que é a despesa que a empresa está tendo nesse momento, denominada aqui de custo das vendas. Portanto, o custo das vendas, que é a despesa principal para se obter essa receita, é lançado a débito. Numa segunda operação, a empresa vendeu roupas por 15.000 a prazo. E essas mercadorias que foram vendidas tiveram um custo de 7.500. Então, a mecânica contábil vai ser muito similar ao evento anterior, com uma pequena diferença. O aumento do ativo aqui não é do caixa. O ativo que está aumentando é o saldo de contas a receber, que por acaso não existia, era zero, e agora estamos criando aqui essa conta de ativo para representar o aumento do ativo, ou seja, a partir de agora a empresa tem um direito de receber dos clientes por conta das vendas realizadas. E vejam que a conta de receita de vendas foi acumulada. Ela já tinha um saldo de 5.500 e com a entrada dos 15.000 ela está indo para 20.500. Percebam aqui que nós já estamos aplicando o regime de competência, porque o fato gerador para o reconhecimento da receita de venda é a venda propriamente dita sendo realizada, é a transferência da mercadoria para o cliente. A empresa ainda não recebeu dinheiro, mas ela já está considerando que auferiu a receita, porque ela realizou a venda.
Já houve o fato gerador da receita. Por outro lado, o sacrifício para se gerar essa receita foi de 7.500. Então, o saldo de estoque, que era 57.500, caiu para 50.000. E o custo das vendas, que já estava registrado por 2,5, foi aumentado para 10.000. De que forma esse evento é registrado nos razonetes? Então, de um lado, nós temos o aumento do ativo na conta de contas a receber. Essa conta não existia, por isso nós criamos esse razonete e estamos registrando um débito, porque essa conta está aumentando. E a contrapartida é a conta de receita, que já possuía o lançamento anterior de 5.500 e agora está sendo aumentado em mais 15.000 com um crédito. Do lado do estoque, nós temos a baixa do estoque por meio de um crédito, que está diminuindo o saldo do estoque, e a contrapartida é o lançamento do custo das vendas, que está se acumulando com o lançamento anterior. E agora vamos para uma terceira operação em que vai ser uma mistura dos dois primeiros eventos. A empresa está vendendo uma mercadoria parte à vista e parte a prazo. O valor total da venda é 40.000, 10.000 foi à vista, 30.000 foi a prazo. E esta venda teve um custo de 17.000. Muito bem, o que vai acontecer com o balanço? Agora, o impacto da receita está ocorrendo do lado esquerdo do balanço em duas contas. Parte está aumentando o caixa da empresa e parte está aumentando o saldo de contas a receber. E a receita, claro, está sendo acumulada em mais 40.000. Ela já tinha um saldo de 20.500. Do lado do estoque, está ocorrendo uma nova redução do estoque com um aumento do custo das vendas, impactando em uma diminuição do patrimônio líquido. Apresentando essa transação nos razonetes, o que nós vamos ter agora? Nós temos dois impactos no ativo, a contrapartida será na conta de receita de vendas. Por outro lado, ocorre a baixa do estoque, com contrapartida na conta de custo das vendas. Então, reparem que o mecanismo contábil é similar. No caso da venda, há um débito no ativo e um crédito na receita. E no caso da despesa, está ocorrendo um crédito no ativo com um débito no resultado. Seguindo com o exemplo, durante o mês de janeiro, a empresa fez anúncio de seus produtos. Foram veiculadas aí algumas propagandas. O valor total do serviço foi 15.500 e a empresa pagou todo esse serviço ainda dentro do mês. O que vai acontecer com o balanço em função dessa transação? Nós temos novamente uma redução do caixa da empresa, um valor de 15.500, e a contrapartida é uma redução do patrimônio líquido. Em qual conta? Numa despesa de publicidade que nós estamos apresentando aqui, reduzindo o patrimônio líquido. Reparem que o fato gerador da despesa é o anúncio propriamente dito, que já ocorreu neste mês, e por isso a empresa reconhece uma despesa. Por um acaso, neste exemplo, o serviço também foi pago dentro do mês. Isso causou uma redução do caixa. Mas o importante é vocês entenderem que a empresa está registrando a despesa não porque pagou, mas porque o serviço de propaganda foi realizado. Se, por exemplo, a propaganda tivesse sido veiculada, mas a empresa fosse pagar essa conta apenas em fevereiro, a empresa registraria uma despesa reduzindo o patrimônio líquido e a contrapartida seria um passivo, um saldo de contas a pagar para a empresa de propaganda, demonstrando que a empresa teve uma despesa relacionada à receita daquele período e que não foi paga por conta de situação contratual. Isso foi o acordado. Nos razonetes, nós temos a despesa de publicidade e a conta caixa disponível. O que está ocorrendo neste evento? Uma redução do disponível, portanto, um crédito, e um reconhecimento da despesa de publicidade, portanto, um débito. Num quinto evento, está ocorrendo a despesa de salários. E no caso desta empresa, ela tem um total de salários, incluindo encargos, de 11.000 para o mês de janeiro,
mas o salário não foi pago em janeiro. O salário está sendo pago apenas no 5º dia útil do mês de fevereiro. Então, reparem aqui novamente a aplicação do regime de competência. A empresa está pagando só em fevereiro, mas os empregados trabalharam em janeiro. E eles se esforçaram para gerar receita do mês de janeiro. Então, a despesa de 11 mil é de qual mês? A despesa de 11 mil é de janeiro. Por isso, ela está reduzindo o patrimônio líquido. E a contrapartida dessa despesa, uma vez que ela não está sendo paga, é um passivo. É a conta de salários e encargos a pagar, que está aumentando o passivo circulante da empresa, uma vez que isso vai ser pago logo no 5º dia útil do mês seguinte. Agora, apresentando essa despesa de salários nos razonetes, nós vamos ter um débito na despesa de salários, porque a despesa está aumentando, e um crédito na conta de salários a pagar. Essa é uma conta de passivo, portanto aumenta com créditos. Um sexto evento, a empresa vai registrar as despesas com juros. Lembrando que ela possui 2 contratos de empréstimos e os juros representam o custo do dinheiro no tempo. Então aqui está sendo reconhecido que o financiamento do veículo aumentou em 1.000 por conta da passagem desse tempo em janeiro e os empréstimos de longo prazo estão aumentando em 3.000. Então, portanto, vamos reconhecer uma despesa com juros no resultado e o aumento dos passivos, respeitando, obviamente, as contas. 1.000 na conta de financiamento do curto prazo e 3.000 na conta do longo prazo. Registrando essa operação, então, nos razonetes, vamos criar um razonete para despesa de juros, que não existia, e ele vai receber um débito, porque a despesa está aumentando com débitos, 4.000. E as contrapartidas são de 1.000 na conta de financiamento e 3.000 na conta de empréstimos. Muito bem, então com isso nós encerramos os eventos que ocorreram durante o mês de janeiro e agora nós vamos apresentar como ficou a situação financeira da empresa em 31 de janeiro, observando aqui o balanço. Essas contas que estão destacadas no patrimônio líquido são as contas de resultado, a receita principal e todas as demais despesas. Agora, o que acontece na apresentação do balanço é que essas receitas e despesas não são apresentadas desta forma. O que nós fizemos aqui foi apenas um artifício didático para que vocês entendam que as receitas e despesas impactam o balanço patrimonial. Porém, no balanço, nós vamos apresentar apenas o efeito líquido disso, que é o lucro ou prejuízo. Nesse caso, a empresa está tendo lucro. Nós já vamos fazer a conta de quanto foi esse lucro. Então, onde vão ser apresentadas essas receitas e despesas? Ora, temos uma demonstração para isso, que é a demonstração de resultado do exercício. Logo mais nós vamos apresentá-la. Nos razonetes, o que nós vamos ter que fazer agora é um processo de encerramento das contas e a própria apuração do resultado. Vejam que nós nem sabemos ainda qual foi o lucro da empresa ou se houve prejuízo. Nós temos que fazer essa conta. De que forma nós construímos esse encerramento de contas? Ora, nós vamos abrir um novo razonete chamado apuração de resultado para transferir todas as contas de resultado para esta conta. É como se a gente estivesse consolidando os razonetes em um só. De que forma nós vamos fazer isso? Ora, utilizando o mecanismo dos débitos e créditos. Se a conta de receita tem saldo credor, então nós vamos debitar a conta de receita e creditar essa conta de apuração de resultado. Reparem que a conta de receita agora está zerada, ela foi encerrada e os 60.500, que é a receita total, foi transferido para esta conta transitória de apuração do resultado. O mesmo processo será feito para as demais contas. Então, o custo, que é um saldo devedor, tem um total de 27.000, nós vamos creditá-lo para debitar na conta de apuração do resultado. A despesa de publicidade, da mesma forma.
tem um saldo de 15.500 devedor, nós vamos creditar e debitar na apuração do resultado. O salário tem um saldo devedor, nós vamos creditá-lo e debitar na apuração, e os juros a mesma coisa. Então, com isso, nós agora conseguimos fazer a conta. Somando o total dos débitos, 57.500, o crédito foi um só, 60.500, nós chegamos a um total de 3.000 do lado do crédito. Isso significa o quê? Significa que a empresa teve lucro, porque ela tem mais créditos, que aumentam o patrimônio líquido, do que débitos, que diminuem o patrimônio líquido. Este razonete de apuração de resultado, na verdade, será a nossa base para a construção da DRE, porque aqui nós temos todas as receitas e despesas do período que justamente vão ser apresentadas nessa demonstração. E, finalmente, para que a gente possa transferir essa conta de resultado para o balanço, o que nós vamos fazer é um lançamento de transferência, portanto, um débito na conta de apuração do resultado, para uma conta de patrimônio líquido, que vai se chamar lucros acumulados. E como foi um lucro, ele vai aumentar o patrimônio líquido, por isso ele tem saldo credor. Então, na prática, o que nós fazemos é manter as contas de receitas e despesas fora do balanço. No momento em que nós vamos encerrar essas contas de resultado, nós fazemos esse processo apresentado aqui, e o saldo final, seja ele lucro, portanto um saldo credor, que foi o caso aqui, ou mesmo prejuízo, que teria um saldo devedor, vai ser transferido para uma conta de patrimônio líquido, que nesse caso aqui é a conta de lucros acumulados, seria prejuízo acumulado se tivesse um saldo devedor na apuração do resultado. Feitos então esses registros no balanço, apuração de resultado e encerramento, agora nós temos condições de construir formalmente a nossa DRE. E reparem que a DRE já está respeitando a estrutura que nós apresentamos no vídeo anterior. De qualquer modo, o lucro líquido vai sempre bater com o lucro líquido que está constituído na apuração do resultado nos razonetes. Este lucro líquido, então, no balanço patrimonial, está apresentado na conta lucros acumulados. No nosso exemplo, nós ainda não estamos trabalhando com destinação de lucros e, portanto, no balanço nós vamos ter o mesmo saldo de lucros acumulados. Mas depois nós vamos ver em vídeos posteriores que a conta lucros acumulados pode não necessariamente ter o mesmo valor apresentado na DRE. Por quê? Os lucros vão sendo acumulados e vão sendo destinados. Vamos ver posteriormente isso. Mas, de novo, neste exemplo, que ainda é bem simples e não trabalha com destinação de lucros, o saldo do lucro líquido está apresentado na conta lucros acumulados. Então, é o que acontece agora. Vejam que o balanço, formalmente, não inclui as receitas e despesas detalhadas. O que o balanço vai incluir é apenas a conta de lucros acumulados, que neste exemplo específico continue com saldo de 3.000. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo, cumprindo o nosso objetivo de apresentar o processo de registro contábil das receitas e despesas, e agora nós temos o balanço juntamente com a DRE. No vídeo seguinte, nós vamos discutir mais alguns detalhes a respeito do regime de competência para finalizar essa série de vídeos sobre esse tema.